Quando nós iniciamos o estudo da obra Caminho da Luz, que foi escrita por Emmanuel, lá nos primeiros linhas, talvez no primeiro capítulo, a gente vai verificar que quando a comunidade desse planeta, que orbita em volta de um Sol, que se chama Capela, passava pelo momento de transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, e foram de lá exilados algumas almas que não tinham condição de continuar reencarnando naquele planeta sem causar uma injusta perturbação àqueles outros que lá viviam. Quando eles foram deslocados para virem até o nosso planeta Terra e começarem a reencarnar aqui, eles foram recebidos por Jesus Cristo. Vejam que Jesus Cristo já era um espírito crístico, mesmo à época da criação da Terra. Então, quando nós falamos em ciência, quando as pessoas dizem que a Terra tem 5,6 bilhões de anos, já naquela época Jesus já era um espírito perfeito. Então, muito depois, aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo, quando esse planeta passou por essa transformação que ora se cumpre hoje sobre a Terra, essa transição, esses espíritos então, não tendo mais condição de ir lá reencarnar com equilíbrio, vieram para cá. E Jesus, quando os recebeu, estavam eles bastante desolados, porque era como se eles tivessem perdido o paraíso, né? Viviam num mundo como hoje nós vivemos, né? Um mundo em que tem muitos recursos, muitas condições de produção, muito conforto, muito bem-estar, né? Muita consciência do ser humano, ecológica, consciência social, né? Evolução em todos os aspectos, e eles se deparam com a Terra, um planeta que até então era um mundo primitivo. É a vinda deles para cá que muda o nosso planeta Terra da condição de mundo primitivo para mundo de prova e expiação. E aqui então, chegando eles, ficam meio desolados, né? Entristecidos por perceberem que perderam a grande oportunidade de permanecer na sua própria pátria. Então Jesus faz a eles uma promessa. Jesus diz a todos eles que um dia ele estaria conosco aqui sobre a terra para ensinar as leis de Deus. E isso gravou nos pensamentos de todos aqueles que ouviram a promessa. E uns foram passando para os outros no sentido de se confortar, que embora estivesse iniciando a sua jornada nesse mundo que ainda tinha muita aspereza, muita dificuldade, muita coisa a ser construído, né? Vamos imaginar a Terra antes daqui chegarem os judeus, por exemplo, os egípcios, por exemplo, né? Que eram povos formados por espíritos exilados de Capela, os hindus da Índia, né? Além dos espíritos que se espalharam pela Europa e construíram a nova civilização europeia, que no livro é chamado como os Árias, né? Então essas 4 civilizações permaneceram na sua mente com aquela promessa. E é por isso que nós vamos ver em quase todas as civilizações antigas essa promessa de um tempo em que a vida será melhor, a vida será de paz. E nesse ambiente de paz haverá um Messias, aquele que será o rei do tempo de paz, que estaria conosco. Particularmente no que diz respeito à tradição judaica, que construiu, que escreveu, que registrou todas as suas tradições no que nós hoje conhecemos como o Velho Testamento, não foram poucos profetas que fizeram menção a essa vinda do Messias. E nós queremos aqui fazer menção a um desses escritos que estão contidos no Velho Testamento de qualquer Bíblia que nós folhearmos em casa, onde lá, por exemplo, está escrito os escritos do profeta Natã. O profeta Natã era um profeta ao tempo do rei Davi. Nós sabemos que aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, o povo judeu teve um período em que realmente formou um reinado, porque até então os judeus eram governados por juízes. Diferente de todos os outros povos, os judeus não tinham
um rei, não tinha um soberano. Tinham vários juízes que julgavam do ponto de vista moral a conduta do seu próprio povo e eles dirigiam esse povo. Não só essa era a diferença dos judeus em relação a todos os povos que viviam na época, e em relação aos outros povos exilados de Capela, né? Eles se distinguiam também por uma característica que todos nós sabemos que era principal, que era uma fé intensa em Deus. Quando todos os outros povos acreditavam em deuses de diversas naturezas, os judeus tinham plena consciência, já quando começaram a reencarnar aqui sobre a Terra, de que só havia um Deus. E esse povo, então, nesse período, como nós sabemos, teve três reis. O segundo foi exatamente Davi. Primeiro Saul, Davi e o seu filho depois Salomão. O profeta Natan, em determinado momento, faz um escrito que está no capítulo 17 do primeiro livro de Crônicas, onde o profeta, falando em nome de Jesus, aqui nós precisamos dar uma explicação, né? Todos os profetas vão se referir que através deles Deus está falando, mas nós hoje, com pleno conhecimento da doutrina espírita, sabemos que na verdade são os espíritos emissários da vontade de Deus, que falam em nome de Deus, por intermédio quase na totalidade de diversos médiuns, né, que ficaram conhecidos como profetas. Mas a Bíblia vai registrar que Deus falou através de Natan, dizendo e prometendo a Davi que ele teria um filho que Deus colocaria no trono e que esse filho edificaria para ele a casa, ou o templo. Algumas traduções falam casa, outras falam templo. E que esse reino nunca mais se extinguiria, esse reino do seu filho nunca mais se extinguiria, seria eterno. Talvez, e aqui eu já estou fazendo alguma interpretação, talvez, tanto Natan quanto Davi imaginou que a tradução literal seria de que esse filho construiria um templo. E por isso mesmo Davi, que queria construir um templo, né, ele, aconselhado por Natan, não construiu, deixou para o filho. Porque ele imaginou que aquele filho, que seria rei para sempre, poderia ser o filho dele, Salomão. Então ele economizou, guardou riqueza, fez providências e deixou tudo pronto para que Salomão, seu filho, com todas as instruções, construísse o primeiro templo dos judeus, que nós vamos conhecer ao longo do tempo como o Templo de Salomão, que foi construído exatamente por Salomão. Mas evidentemente não era Salomão o Messias, nós sabemos, né? E esse Messias viria 1000 anos depois. Mas ainda na continuidade, esse templo foi destruído, quando a Babilônia invadiu a Judéia e destruiu o templo. E essa dominação que foi feita por Nabucodonosor II, quando ela começou, ela levou os judeus como escravos para a Babilônia, entre eles Daniel, que também era um profeta, né? Que a gente também tem a história contada na Bíblia. E Daniel também, no seu livro, dirá e falará sobre esse reino num tempo messiânico, que terá um rei, o Messias, que manterá esse trono para sempre. Vejam que todas essas são lembranças inconscientes da promessa que Jesus fez que estaria conosco. Muito bem. Então, posteriormente, nós vamos ver o evento de realmente o Messias estar conosco, que é o que nos interessa. Até que chegasse esse tempo, outros tantos profetas falaram da vinda do Messias. Vejam que na imaginação das pessoas que pertenciam a esse povo judeu, eles idealizavam alguém similar a Moisés, que 2000 anos antes de Cristo, orientado por Deus, novamente, a Bíblia de Deus, nós sabemos que são os emissários de Deus, rumou com esse povo da escravidão que tinha no Egito para uma terra prometida, e lá alocou esse povo. Então a ideia central do judeu era, ora, haverá um novo rei que construirá um reino físico, delimitado, né? E esse reino, né, que será construído nunca mais vai deixar de existir. E mais, as profecias dizem que ele será maior do que qualquer outro reino sobre a terra. Era essa a ideia que as pessoas faziam, de um
homem capaz de mobilizar um exército. E vejam, quando a gente estuda a história do povo judeu, a gente muitas vezes passa sem perceber que o povo judeu teve muitas guerras, né, empreendidas contra vários povos. E, portanto, sim, o povo judeu se organizava em exércitos. Tinha exército e fazia batalhas, né? Então a ideia deles é que esse rei conseguiria montar um exército tal que conseguisse fazer a independência desse que se considerava o povo de Deus. Veja que uma das características pelo qual esse povo foi degradado foi exatamente o orgulho e o egoísmo, né? Característica que todos nós temos sobre a terra. Então, se achar mais que os outros, o egoísta, ele se acha com mais direito que os outros. Ele se acha que é melhor que os outros. Então, eles achavam que eles teriam privilégio sobre todas as outras nações. E aí, então, veio o Messias, né? Numa família pobre, nascido numa manjedoura, que nada mais era do que um coxo que os animais comiam, né? Que vai trabalhar muitos anos numa carpintaria ao lado do pai, e quando chega próximo aos 30 anos que ele vai iniciar a sua atividade pública, ele então empreende a sua primeira viagem, que é uma viagem que ele faz de Nazaré até o deserto, que fica lá embaixo, perto de Jerusalém, que é o deserto da Judéia. Vejam, gente, a primeira coisa quando a gente fala em viagem, precisa a gente se localizar no lugar, né? Nazaré está lá em cima na Galileia, né? Nós temos, na época de Jesus, uma divisão dos judeus em três, vamos chamar aqui de província. Em cima nós temos a Galileia, no meio Samaria, e embaixo a Judéia. Nazaré está lá em cima na Galileia, lá no norte. Jerusalém está lá embaixo, né? Quase ao sul da Judéia. Aproximadamente 120 quilômetros. Então, quando Jesus sai de Nazaré e vai ao deserto, ele faz uma empreitada, uma viagem de 120 quilômetros aproximadamente, sem montaria, sem automóvel, né? Sem chamar o Uber. No passito, né? Dormindo muitas vezes ao relento. E então, passado alguns dias, ele chega ao deserto e vejam que o objetivo de Jesus é encontrar aquele que o anunciava, João Batista. Por que ele encontrou o João Batista no deserto? Porque o João Batista ele tinha um hábito. Quando ele se preparava para grandes tarefas, porque todos eles sendo médium, todos eles tinham orientação do plano espiritual de como agir, né? Isso é fácil para nós entendermos hoje. Então, quando ele tinha grandes situações para viver, o que ele fazia? Ele se preparava espiritualmente. Como? Ele ia para o deserto, fazia jejum e oração. Era assim que ele se preparava para as suas tarefas. E Jesus sabia que o encontraria lá. E alguém perguntaria, num deserto daquele tamanho, como é que ele achou João Batista? Com certeza para ele seria muito fácil, né? E então eles lá se encontraram e passaram alguns dias conversando, se entendendo sobre os empreendimentos que se seguiriam, porque agora não era só o João Batista que ia para a praça pública dizer para as pessoas, arrependei-vos porque o tempo é chegado e o Messias virá até nós. Então quando ele dizia isso, as pessoas diziam, ele está vindo, o Messias está vindo, então eu me arrependo. Eu quero me preparar o meu coração para receber o Messias. E como ele se preparava? Subiam num púlpito maior, um ponto mais alto do que os outros que estavam assistindo, confessavam todos os pecados publicamente. Infelizmente, irmão, eu roubei o senhor aquele dia, fui eu mesmo que roubei. Infelizmente, eu lhe passei a perna, 2 cabritas que estão lá em casa são suas, pode buscar. As pessoas se confessavam, se arrependiam e se confessavam. E então, depois daquela confissão, eles estavam preparados para receber Jesus e não podiam mais pecar até que Jesus viesse. Então era uma coisa, vamos dizer assim, era um voto que muitos de nós não teriam coragem de fazer hoje, passado tantos anos. E aí Jesus passou alguns dias com João Batista e resolveu começar o seu empreendimento. Vejam, quando as pessoas formavam aquela ideia de que haveria um rei, de que haveria um reino e de que haveria um povo organizado em volta desse reino, eles imaginavam um nome para esse reino. E como esse reino foi anunciado por Deus, para Natã, eles chamavam de Reino de Deus. Certo? E vejam o cuidado, gente.
Para aqueles que já leram lá o Evangelho de Mateus, pega o capítulo 1, os primeiros 17 versículos, alguém já se deu conta do que tem lá? Tem a árvore genealógica que chega até Jesus. Sai da onde? De Davi. Davi, pai de Salomão, Salomão, pai de não sei quem, pai de não sei quem, pai de não sei quem, depois de 24 gerações chega em Jesus. Mateus teve o cuidado de nos provar que a profecia de Natan foi cumprida, porque Jesus descendia de Davi. Então era um dos filhos de Davi que recebeu a incumbência, né, de aqui fundar este reino. Qual reino? O reino de Deus. Jesus começa pelo ponto, vamos dizer assim, lógico. Onde Jesus começaria a fundação do reino de Deus, se não na cidade onde se reuniam as pessoas mais ligadas à religião judaica? Jerusalém. E aonde estavam as pessoas que mais professavam o judaísmo? No templo de Salomão. Ah, mas o templo foi destruído. Sim, o templo foi destruído por Nabucodonosor, em mais ou menos no ano 500, reconstruído por Zorobabel, destruído de novo, e 18 anos antes de Cristo nascer, um rei que governava os judeus por ordem de Roma, que é Herodes, o Grande, que depois nós teremos Herodes Antipas, que é aquele que participa do julgamento de Jesus, que é filho do primeiro. Então o Herodes, ele tinha um detalhe pessoal da vida dele que incomodava muito os judeus. Ele não era judeu, ele era indumeu. E uma das guerras sangrentas que os judeus viveram foi uma guerra com os indumeus. Então os indumeus eram inimigos declarados. E ele era indumeu e era rei, além de outras províncias, das 3 províncias judaicas. Então ele precisava de alguma forma agradar o povo. E para fazer esse agrado aos judeus, ele disse que ia reconstruir o templo 18 anos antes de Jesus nascer. E essa construção vai demorar 83 anos. Somente 65 anos depois que Jesus veio, e portanto 30 e poucos anos depois que Jesus foi crucificado, que ele terminou a obra. Durou 5 anos. Foi destruído totalmente pelo Império Romano. Sobrou o quê? O Muro das Lamentações, que até hoje o judeu peregrina lá, porque é uma tradição judaica. Todo judeu que tem condição de se deslocar até Israel pelo menos uma vez por ano, deve fazê-lo, é obrigado a fazê-lo, para fazer essa visita ao templo. Isso é uma tradição que remonta desde antes de Jesus. Então os judeus continuam fazendo. No mínimo uma vez por ano, de preferência na Páscoa, eles fazem essa migração, essa visita ao templo, né? E lá fazem as suas festividades. Jesus então vai ao templo, né? E senta lá na frente do templo, né? Ele sai do deserto, né? Passa por Jericó. Jericó era próximo, é uma cidade mais ou menos 20 quilômetros antes de Jerusalém, uma cidade banhada de águas, praticamente um oásis. E depois então pernoita de noite em Jerusalém e no outro dia de manhã vai para a frente do templo. Jesus estava ali para buscar recursos para a fundação do reino de Deus. E obviamente ele precisava pelo menos tentar, em primeiro grau, tentar conquistar a adesão daqueles que comandavam as sinagogas, que eram as igrejas dos judeus. Era de fato o lugar mais fácil de se fundar esse novo ensinamento, de trazer essa boa nova. Então ele cumpre o ritual. É claro que Jesus sabia que era o lugar menos improvável dele conseguir adesão. Por quê? Porque basicamente lá estavam os homens cultos, os homens orgulhosos, os homens que tinham poder e não queriam perder. Então ele sabia que lá seria mais difícil. Sentado na frente do templo, diz Humberto de Campos em Boa Nova, o livro Boa Nova, ele é notado por um grupo de sacerdotes que ali estão ociosos, sem fazer coisas importantes. E ele é notado. Por que ele é notado? Eu imagino porque Jesus sempre seria notado, né? Primeiro porque ele tem uma atmosfera fluídica. Se você não notar ele pela aparência física, você vai notar ele pela irradiação que ele conduz, né? Segundo, ele é notado também pela beleza da sua aparência física, porque um espírito evoluído em qualquer corpo parece bonito, né? Porque as suas expressões de amor transformam aquele corpo. Então ele é notado, mas as pessoas não dão importância. Um juiz especial de nome Hanã, que mais tarde seria exatamente aquele que
se empenharia contra Jesus, vai até ele. E chega nele e diz assim: Galileu, o que fazes na cidade? Vejam, ele já sabia que Jesus era galileu. Mas isso não tem nada de novidade, porque os galileus tinham a sua forma específica de vestir, tinham a sua maneira de, por exemplo, repartir o cabelo ao meio, tinham a sua maneira de usar a barba comprida, né? Tinham a aparência mais sofrida, porque era uma região onde as pessoas praticavam atividades que eram manuais, praticadas no sol o dia inteiro, né? Criação de cabras, né? Então era fácil notar um galileu. E que faz na cidade? Porque se ele era galileu e estava ali, certamente ele estava cumprindo o ritual de visitar anualmente o templo. Jesus responde à interrogação de Hanan exatamente com a seguinte afirmativa: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. O juiz já fica assustado. Pô, ele pensou, estou falando com Galileu. O que era o Galileu? Tem uma frase do imperador romano que diz: nada de bom pode vir da Galileia. Por quê? Porque a Galileia era um lugar das pessoas humildes. E não a humildade do coração, mas a humildade da posição social. Pessoas que não tinham estudo, que eram analfabetas, que viviam da pescaria, das pequenas criações de cabra. Então, basicamente, era um pessoal, usando o termo correto da palavra e não qualquer outra interpretação, era um pessoal ignorante. Então ele jamais esperaria que um galileu dissesse para ele que está passando em Jerusalém para fundar o reino de Deus. Ele esperava uma resposta muito simplória, né? Uma resposta: olha, venho aqui porque é a nossa tradição vir uma vez por ano. Nós também poderíamos nos perguntar o que Jesus faz quando ele passa nos lugares. E lá, no capítulo 3 de Marcos, diz: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu lá com eles estarei. Nós estamos um pouco mais de 2 ou 3 aqui, né? Ah, então é por isso que Jesus está sentado ali com a gente. Né? E aí a gente poderia perguntar: mas o que Jesus tem fazer aqui hoje no Luz da Manhã? Aqui? Qual é a dele? É a pergunta que o Hanan quer que seja respondida. Hanan, surpreendido com aquela resposta, fica pensando: o que ele sabe de reino de Deus, né? Não era comum o Galileu nem estudar as Escrituras. Então ele pergunta: que achas tu que seja o reino de Deus? E daí, Jesus dá a resposta que nós mais gostaríamos que a gente pensasse nesse momento. Jesus diz: o reino de Deus é uma obra divina no coração do homem. Bom, tem 2 coisas que para mim me chocam nessa resposta. A primeira parte é que é uma obra divina. O reino de Deus é uma obra divina. Segundo, então uma obra que é feita por Deus. Segundo, é feita no coração da gente. Vejamos, a gente sempre imagina, e aí a gente tem um pouco também da tradição judaica, na nossa tradição de todas as religiões, que o reino de Deus é um lugar. Então, por exemplo, quando nós éramos católicos, certamente todos nós aqui fomos, nós imaginávamos que era o céu, né? Quando eu falo todos nós já fomos, não quer dizer que é nessa encarnação, tá, gente? Pode ter sido lá na Idade Média, né? Mas, enfim, era uma religião dominante, então provavelmente todos nós já fomos. Então a gente imaginava: olha, o reino de Deus é um céu, é um lugar que só tem anjinho, só tem gente boa e só acontece o bem. Aí a gente virou espírita e a gente resolveu que o reino de Deus é no nosso lar, né? Ou em algum lugar parecido com o nosso lar. Só tem gente boa, todo mundo trabalha pelo bem do próximo. Ou seja, nós colocamos o reino de Deus também num lugar físico. Ah não, mas o plano espiritual não é físico. É físico. O plano espiritual é uma matéria quintessenciada, nas palavras do codificador. Uma matéria mais rarefeita, mas continua sendo matéria. Então nós continuamos botando o reino de Deus num lugar físico. Mas Jesus está dizendo: não, essa obra é no teu coração. Você tem que construir dentro do teu coração. E aí isso muda a perspectiva. Porque a gente começa a descobrir que quando a gente viver no reino dos céus, não interessa aonde a gente está morando. Não interessa quem está em volta de nós. E aqui eu citaria, por exemplo, o nosso aniversariante da noite. Quem é nosso aniversariante da noite? Adolfo Bezerra de Menezes, né? Que nasceu em 1831, nesta data de hoje. Veja um detalhe interessante: ele está com 182 anos, se não me engano, que desencarnou.
Quando ele fez 50 anos de desencarne, ele desencarnou, só para nós entender, né? É uma passagem muito bonita, quem tiver a oportunidade de ler. E quando ele se acordou, ele perguntou, escuta, essas vozes aí fora que eu ouço, que tem sempre gente fazendo burburinho. E aí então convidaram ele para ir à janela para ver o que era o burburinho. E lá tinha uma multidão de pessoas que queria prestar homenagem a ele, pelo que ele fez, pelo que ele realizou enquanto estava encarnado. Todos nós sabemos que foi um homem de uma benevolência incomum. E ele fez o quê? Continuou trabalhando pelas pessoas que ele amava, pelas pessoas que vivem aqui na Terra, né? Atendendo a todos aqueles que, quando estão meio doentes, lembram do médico Bezerra de Menezes e pedem para ele um auxílio, uma proteção, uma cura. E ele continuou lá, firme, trabalhando. Quando ele fez 50 anos, Celina, que numa encarnação foi filha dele, veio como emissário de Maria, porque ele é um devoto de Maria, mãe de Jesus. Veio com uma mensagem dela e disse, olha, Bezerra, você já viveu 50 anos depois de desencarnado aqui, servindo. Agora Maria manda te dizer que tu pode escolher para reencarnar onde tu quiser. Fora do sistema solar, no mundo muito melhor que o daqui. Se Maria me faz essa proposta aí no outro dia, tchau, Júpiter, né? Tô lá. Mas o que diz o Bezerra? Não. Peça para minha mãe se eu tenho algum mérito que me permita continuar aqui, para que eu possa continuar servindo aqueles que sofrem. O reino de Deus dele já está conquistado. Não importa aonde ele vive, para ele a Terra é ótima. Para ele a Terra já é um planeta maravilhoso, porque tem o que ele mais gosta, provavelmente, né? Trabalho e gente rebelde para ele conseguir ajudar, né? Então ele vai ficar por aqui. Bezerra faz 100 anos de desencarne. E aí, Celina novamente vem lá em nome de Maria e diz, olha, agora já são 100 anos que você trabalha em prol dos outros. Então, Maria manda dizer que você pode escolher reencarnar onde você quiser. E o que o Bezerra responde? Se eu tiver algum mérito, peça para minha mãezinha que eu fique aqui enquanto ainda estiver uma alma sofrendo sobre a terra. Veja o pedido, gente. Ele pede para que ele fique na terra enquanto tiver um de nós sofrendo. Gente, ele já tem o reino de Deus no coração dele. Para ele não importa o quanto ele veja de problema, o quanto as pessoas ajam com ele no bem ou no mal, o quanto, ou vocês acham que o espírito evoluído não passa por problema, por dificuldade. Não tem um monte de gente que se presta a impedir o trabalho de Jesus? Mas para ele está ótimo, ele vive no reino dos céus. Então ele vai permanecer aqui. Então essa é a primeira peculiaridade dessa parte da resposta de Jesus que nos interessa. Nós vamos ter que construir o reino de Deus aqui. Enquanto aqui não estiver confortado, em paz, feliz, saudável, nós continuaremos vivendo as nossas dificuldades do dia a dia. Mas ele diz também que é uma obra divina, então, portanto, é uma obra de Deus. Mas a gente sempre fala que evoluir é um trabalho nosso. E isso é uma coisa que sempre me deixou pensativo. Até que um dia, lendo o Reformador, que é a revista da Federação Espírita Brasileira, eu li um artigo de uma articulista, Maria Luísa, se não me falha a memória, posso estar cometendo no Luísa um erro. E aí ela dizia que a aprovação, era uma situação que Deus criava para nos tirar do estado de inércia. Aquilo não me convenceu, aquilo me gerou uma dúvida de que se realmente aquela frase fazia o mínimo sentido. Então eu fui procurar quem era a articulista e descobri que ela era doutora em física. Como todo espírita puxa por seu lado assado, né? Se ele é psicólogo, ele fala de psicologia. Se ele é médico, ele fala de doença. Se ele é físico, ele fala de física, né? E assim sucessivamente. Eu concluí que ela estava puxando a brasa para o assado dela, né? Interpretando o conhecimento à luz do conhecimento dela. Porque nós sabemos que inércia é a primeira lei de Newton. Newton que escreveu lá no século XVII, 1652 ou 53, 3 leis. As 3 leis de Newton que a gente aprende no colégio. A primeira é a inércia.
Um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Um corpo que está parado tende a continuar parado. Querem fazer uma experiência? Pegue o carro, acelere e de repente dá uma freada. Você está em movimento, você vai ser jogado para frente para continuar em movimento. Depois, você faça outra... Desculpa. Primeiro você arranque, né? Não. Segundo você arranque. Você arranca o carro violentamente, você está parado. Você arranca violentamente, você gruda na poltrona, porque você quer ficar parado. Lei da inércia. Se você está parado, você vai tentar continuar parado. Se está em movimento, vai continuar em movimento. Então era dessa lei que ela falava. Mas o Newton tem mais duas leis, né? A segunda lei, que não nos interessa muito nesse momento, que diz que o desenrolar do esforço que acontece a partir de uma determinada força, ele é proporcional à força que é aplicada. Ou seja, se eu der um empurrão fraquinho, a pessoa vai deslocar pouco. Se eu der um empurrão forte, ela vai deslocar bastante. E a terceira lei, que é a da ação e reação. Toda ação que eu tenho, feita numa direção, por exemplo, a direção daqui para o fundo da sala, ela vai ser contraposta por uma outra força na mesma direção, daqui para a sala, mas no sentido contrário. Então, se a minha ação foi para lá, a reação vem de lá para cá. Certo? Muito bem. Até aí eu não tinha entendido nada, talvez como uma maioria de vocês até agora não entendeu nada. Mas aí eu parei para ler um pouquinho mais atentamente uma questão que é a 246 do Consolador, o livro Consolador. E aí lá dizia o seguinte, que a provação é a luta que faz com que o espírito rebelde e preguiçoso alcance o caminho da perfeição. Bom, já fiquei desconfortável porque eu falei, cara, estão me chamando aqui de rebelde e preguiçoso, né? Já deu para entender, porque todo mundo estava naquele balaio ali, né? Se está lá, não fez distinção nenhuma, e todos nós passamos por provação, já fiquei assim. Aí me veio a ideia, pô, lembra do artigo que tu leu? Já fazia uns anos, lá no Reformador? E aí eu juntei as coisas. Vejam se o meu raciocínio é razoável, porque ele pode ser um raciocínio que nada a ver. Rebelde e preguiçoso, certo? O que é uma pessoa rebelde? Pessoa rebelde é aquela que entende a lei de Deus, que a lei de Deus é para ser feita nesse sentido, mas ele está fazendo no sentido contrário. Então, basicamente, o rebelde pode dizer assim, filho, faz por aqui. Ele faz exatamente o oposto, certo? E o que é o preguiçoso? O pai diz, filho, vai por aqui, ele fica sentado, ele não faz nada. Aí eu disse, daí vem a aprovação. Que a menina falou lá que a aprovação é para nos tirar do estado de inércia. Por quê? Porque aquele que está indo para o lado contrário recebe a aprovação, que aqui eu vou chamar de uma pequena paulada, né? Para ele, ao invés de continuar no sentido que ele está, no sentido da rebeldia, ele vá para o outro sentido. E aquele que está paradinho, que não se movimenta, vai tomar uma pequena paulada para que ele seja posto no caminho. Então o que quer dizer? Quer dizer que o reino de Deus é uma obra divina, ou seja, você pode construir o reino de Deus por tua livre iniciativa. Mas se você não construir, vai vir a tal da aprovação e vai te tirar da preguiça e da rebeldia. Então esses dessabores que muitas vezes nós enfrentamos, né? Essas dificuldades, nada mais querem do que nos avisar que ou nós estamos no caminho errado, no sentido errado, ou nós estamos parados. E não é esse o caminho que a lei de Deus nos exige. O reino de Deus é uma construção divina no coração do homem. Agora eu entendi. Então deu para captar porque que é Deus que está fazendo. Porque a gente não tem o resto da existência, e aqui eu estou falando da existência como espírito, para construir o reino de Deus. Não, a gente vai ter que construir por bem ou pela provação, da maneira que a gente escolher. Vocês já imaginaram o coitado do juiz Hanan tentando entender todas as informações em 2 respostas que Jesus deu para ele? Cara, a essa altura ele já estava irritado. Mas que tal esse Galileu? Saiu lá de Nazaré, vem aqui me dar aula. Eu que só passo estudando as escrituras. Então diz ele, mas reino de Deus nas tuas mãos, como um sinal de desprezo. Não poderia ser de alguém mais importante?
Né? Será que é Jesus mesmo que vai construir o reino de Deus? Ele diz, mas o que tu contas para realizar essa grande tarefa? Por um acaso algum príncipe já te ofereceu apoio para te ajudar na empreitada? E Jesus responde, meus companheiros virão de toda parte. E onde não tem cristão hoje? Em todo lugar do mundo tem cristão que surgiu para ser companheiro de Jesus nessa lida. Então o Hanan já começa apelado. Ele diz, mas tu pelo menos conhece Roma e Atenas? Porque Roma e Atenas são as duas principais cidades da época. Roma, o centro do Império Romano, e a Grécia, né? Com Atenas, o centro da sabedoria. Jesus diz, eu conheço o amor e a verdade, porque da Grécia e de Roma não restou muita coisa, só as ruínas. Mas o amor e a verdade é perene. Por um acaso, tu já viste alguma estátua perfeita, construída em barro, diz o juiz? Como que diz assim, tu quer construir um negócio que deveria ser de mármore, tu quer construir com barro. Como é que tu vai fazer isso? Jesus responde, não existe mármore mais bonito e mais precioso que o mármore do sentimento, nem cinzel mais potente que o da boa vontade. Ou seja, a gente constrói o reino de Deus com a cinzel, tá, gente? É a talhadeira que nós conhecemos ali. Né? É aquilo que você vai batendo até a madeira ou o mármore tomar forma. O que Jesus está dizendo é o seguinte, você tem que pegar a boa vontade e bater no sentimento até que o sentimento fique bonito. É essa escultura que a gente está fazendo aqui. Aí, o juiz diz, mas tu pelo menos conhece os códigos aqui da província, as leis do templo, para te empreitar numa situação dessa? E ele diz, eu conheço a vontade do Pai que está no céu. Se nós respeitássemos as leis de Deus, não precisaria de nenhum outro artigo, em qualquer outra lei, para a gente saber o que fazer na nossa vida. Porque a única lei que é imutável é a lei de Deus. O juiz se zangou, não deu nem boa tarde, nem bom dia para Jesus e foi embora, em direção ao templo. E Jesus ficou ali, não? Abandonado no meio do diálogo. No outro dia, Jesus empreendeu viagem de volta a Nazaré, passou por Canaã e no fim da tarde estava em Cafarnaum. No outro dia de manhã, bem cedo, ele foi para a praia. Parecia que procurava um amigo. Jesus não procurava ao acaso, procurava alguém que ele sabia que queria encontrar. E quando dois pescadores desceram do barco, ele chegou até eles e disse, Simão e André, venham, em nome de Deus, construir o reino de Deus sobre a terra. Queres ser meu discípulo? André e Simão ficaram surpresos. Nós nem conhecemos, nem sabemos quem é. Como é que ele já chegou nos chamando por um nome? Jesus responde essa questão quando Maria Madalena o procura em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. E ela também não conhecia Jesus. E quando ela entra, ela diz Rabone, que significa mestre, mestrezinho querido. E Jesus responde, Maria. E ela então se debulha em lágrimas e diz, tu me conheces? Ele diz, Maria, eu sou o bom pastor. Eu conheço a todas as minhas ovelhas. Ou quando o senador Públio Lentulus, que agora chama-se Emmanuel, quando ele procura Jesus na calada da noite para obter a cura da filha que estava com lepra. E Jesus diz para ele, não é o homem orgulhoso que eu procuro, é o homem que sofre séculos e séculos sem aproveitar as oportunidades. Gostaria que tivesse me procurado de dia. Hoje, na tua vida, ocorre um momento importantíssimo. Um momento que pode transformar a tua vida. Mas está em você. Escolher mudar agora ou sofrer por muitos anos. Jesus também sabia quem era o senador. Então Jesus também sabia quem era André e Simão. Simão e André que tentavam se lembrar, mas eu conheço, eu sei que eu conheço. Óbvio, conhecia do plano espiritual, conhecia das conversações do sono,
conhecia do compromisso que fizeram juntos, só não se lembrava conscientemente. Então André, meio sem jeito, diz: mas Senhor, um reino aqui em Cafarnaum? Cafarnaum, para nós entender, era uma vila de 200 anos, uma vila pescador. Tinha 300 metros de leste a oeste e 200 metros de sul a norte. Para quem não é bom em medida, eram 6 quarteirão lá. Desse tamanho. Tinha mais ou menos 1.500 habitantes. Fundar um reino para 1.500 habitantes. Talvez desses 1.500 metade fosse homem. Talvez da metade dos homens desse para construir um exército. 300 homens o exército. Uma legião romana tinha 5.000 homens. E Roma tinha várias legiões. Como é que um império ia se formar e enfrentar Roma? Mas o Simão, tentando salvar a conversa: não, mas o lago aqui de Genezaré é enorme, tem um monte de cidadezinha em volta. A gente pode montar um reino de todas as cidadezinhas. É a nossa visão, o reino físico. O reino sobre a terra, esse reino que a gente acha que vai conquistar. Jesus, então, guarda as impressões, as novidades para mais tarde e pergunta: quereis ser meus discípulos? E eles prontamente: sim, Senhor, nós te seguiremos. As pessoas ali em volta acham muito estranha a conversa e começam a falar aquelas bobagens que as pessoas sempre falam, né, quando não entendem as coisas. Então eles saem e vão ao centro de Cafarnaum e entram na intendência de Antipas, Herodes Antipas, e lá encontram um funcionário coletando os impostos. E esse funcionário, Jesus fala com ele da seguinte forma: Levi, que fazes aqui na coletoria? E ele diz: recolhe os impostos para Herodes. Quereis recolher os bens do céu? E ele pensou, recordou de alguma coisa que ele não sabia o que era, e disse: eu vou contigo, Senhor. Era o Levi, que mais tarde seria Mateus, o evangelista. E então todos foram à casa de Simão para entender a proposta de Jesus, ou pelo menos o início das explicações que Jesus tinha dado. E na parte da tarde, Jesus então foi para a praça, porque os curiosos não paravam de assediar a casa do Simão para saber o que estava vendo. E lá Jesus faz a sua primeira pregação. Jesus olha a plateia. São homens pobres, mulheres sofridas, doentes, miseráveis, crianças sujas, mal cuidadas. E Jesus então pensa que Hanã estava enganado. Com a boa vontade, ele conseguiria trabalhar o sentimento de cada uma daquelas pessoas. E ali então, Jesus fundou o reino de Deus sobre a terra. Jesus continua comparecendo em todas as nossas reuniões e sempre em nossos lares, nos fazendo um convite. Jesus chega lá e a gente se esquece de perguntar: Jesus, que fazes aqui na minha casa? Que fazes aqui no centro espírita? Mas a resposta é sempre a mesma. Passo por aqui buscando a fundação do reino de Deus no seu coração. E lembrando o senador Públio Lentulus, cabe a nós tomar a importante decisão nesse momento que é tão precioso na nossa encarnação, ou sofrer por anos e anos. No final, a pergunta que Jesus nos fará é: quereis ser meus discípulos? Que nós tenhamos essa honra. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.